O que cruza o caminho é a nova era, né? Então, existe um relacionamento aqui, né, pela carta dos amantes, mas o que cruza o caminho é uma nova era, ou seja, precisa ressignificar esta relação. E vamos agora à leitura para Touro. Para você que tem signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Touro. Lembrando que essa leitura pode estar espelhada, mostrando uma inversão de papéis, e talvez também você se conecte a essa leitura mesmo não sendo do signo de Touro, né? Se você veio aqui xeretar a vida de alguém, bisbilhotar, né? Saber sobre a vida do taurino, alguma mensagem do tarô pode servir para você. Então, vamos embaralhar. Nesse momento, Touro, se conecte a esta energia, ao tarô. Peça os aconselhamentos. E se não ressoar com você, simplesmente não absorva as informações que vêm aqui. Então, abrindo aqui o tarô. A minha tiragem, eu costumo montar uma mandala com 10 cartas. E nessa mandala eu tenho a posição correta de cada carta. Então, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos ver aqui o fundo do deck. Cavaleiro de Espadas. Vamos ver aqui Touro. Touro, o que eu vejo inicialmente, problemas no campo amoroso, olha, tanto é que a última carta que eu tiro agora fala sobre isso, né, o tema do amor. Então, abriu com a carta dos amantes, né? Aqui a figura, a cena clássica do casamento, né, do enlace das taças. E esta carta, apesar desse nome, os amantes, né, ela fala, na verdade, de escolhas, de livre-arbítrio. Então, nessa cena, você tem o enlace e aquela pergunta, né? É de livre e espontânea vontade que você aceita fulano de tal? No fundo, nós estamos falando sobre livre-arbítrio. O que que você aceita, o que que você escolhe para você? Você escolhe sim ou não, né? E as crianças também, né? A criança interior aqui, ela participa dessa escolha. Então, para tudo na sua vida, você tem que trazer junto a opinião da sua criança, né? Porque se essas crianças aqui não estiverem de acordo, fatalmente você vai quebrar a cara um pouquinho mais para frente, tá? E por que que eu digo isso? Porque aqui está falando do momento de dificuldades no amor, né? A nova era, ela mostra também bebezinhos aqui no útero da Terra, né? São 3 bebês sendo gerados pelos úteros da Terra. E as figuras mitológicas, né, do Egito trazendo essa mensagem de que da noite mais profunda da deusa Nut surge Horus, que é o deus Sol. Então, no momento de crise, se você olhar realmente a palavra crise, em grego ela significa renascimento. Ninguém gosta de passar por crises. E, de certa forma, ninguém gosta muito de ter que renascer, né? A gente já quer ser adulto e saber as respostas de tudo. Mas aqui exige esse grau de desprendimento, de desapego, para que você encare a situação de frente. No seu mental, vem a carta do ganho, né? É uma carta, é o 9 de ouros, fala do lado material. A gente tem aqui Vênus em Escorpião. Então, de alguma maneira, existem sentimentos profundos que você esconde, que você carrega. Pode existir também uma vontade de um revanchismo, né? Escorpião tem essa fama de ser um signo vingativo. Não é à toa, é porque Escorpião muitas vezes esconde a sua intenção, né? E
a questão do ganho aqui no seu mental é como se você tivesse que ganhar ou tirar proveito de alguma maneira, ser recompensado por aquilo que te acontece. E vem um cavaleiro de ouros aqui no inconsciente, o homem que vem do passado, ou que ficou no passado, ou que está longe. Eu posso estar falando aqui com taurinos que enfrentam um momento de separação, né? Ou que tem problemas de um relacionamento antigo, por exemplo, o primeiro casamento, um ex-marido, um ex-namorado, alguma coisa nesse sentido. Porque este homem aqui, ele está fora de cena, não aparece ativamente como um cavaleiro que luta, né? É alguém numa passividade, né? Você vê que até o cavalo se esconde aqui, né? Não quer encarar o cenário. Mas é alguém que está conectado porque observa de longe. Tá? Então, pode ser um relacionamento que foi mal acabado, que de alguma maneira existem ensaios de uma volta, mas nenhum dos dois quer dar o braço a torcer. Né? E é muito interessante porque saiu exatamente o mesmo naipe, né? O Cavaleiro de Ouros com a Princesa de Ouros. Então, a gente está falando aqui de um casal, né? Só que esse homem ficou no inconsciente dessa mulher. E essa mulher aqui, a Princesa de Ouros, que vem na posição do histórico, do passado, ela gosta agora de saber onde está pisando, né? Sabe o ditado que diz que gato escaldado tem medo de água fria? É exatamente esta situação, né? Uma princesa aqui que com seu bastão vai tateando o solo para ver onde é que está pisando, se é um terreno, se é um solo seguro, que busca o equilíbrio do masculino com o feminino. Então, pode ter alguma questão em bastante desequilíbrio que venha do passado e que você agora, né, nessa posição aqui, como uma mulher que aparece, a Princesa de Ouros, você precisa voltar a acreditar. Né? E isso é muito difícil, porque a Lua mostra daqui para frente a projeção. A Lua, ela fala dos enganos, daquilo que está oculto e incerto. Ou seja, não existe uma certeza na vida. Não existe assim, eu só jogo para ganhar. Você até pode jogar para ganhar, mas a vitória não é algo definitivo. Existem os momentos de perdas e nem tudo vai sair do jeito que você quer. A Lua fala de você, muitas vezes, fazer vista grossa, ou não olhar com bons olhos algumas atitudes, né? E falando aqui de um casal, é como se essa mulher desconfiasse muito desse homem, ou tentasse de alguma maneira, né, pela carta da Lua, invadir até a privacidade, a intimidade, coisas do tipo, olhar celular, buscar mensagens, né, para ter certeza de onde está pisando, para ter certeza de que não está sendo traída, né, ou alguma situação que nem sempre a traição é carnal, né? Às vezes a mulher pode se sentir trocada pela mãe, por exemplo, né? Falar, porque ele é muito filhinho da mamãe e sempre coloca ela em primeiro lugar, né? E é o tipo de situação, você não vai ter controle sobre isso, né? A carta da Lua no futuro diz, você, independente do resultado, esteja certa do que você quer. Porque não adianta só voltar se eu tiver a certeza de que não vou quebrar a cara. Ninguém tem essa certeza, né? Relacionamento é construído no dia a dia. E você ainda vem regida, né? A carta que te representa é o 5 de copas, que é o desapontamento, né? A gente tem agora Marte no signo de Escorpião, né? Aparece bastante Escorpião nessa mesa. Talvez você tenha algum ascendente ou se relacione com alguém de Escorpião. E o desapontamento, né, os cálices aqui que estão secos, mostra que aquele cristal se quebrou, né? Aquela taça se quebrou. Nunca vai ser como antes, né? Vocês podem ter vivido uma história bonita, uma história até de cinema, ou algo assim, o primeiro amor, estudaram juntos, alguma coisa nesse sentido, né? Ou foi um encontro assim inesperado e muito bonito. E o desapontamento vem daí, porque você está muito presa a esse passado, né? É como se você não aceitasse o fato dessa história ter se quebrado dessa forma, né? Na sua cabeça você não teve culpa, você sempre zelou por esse cristal.
e você acaba culpando o outro. Até por isso vem a questão do revanchismo e do ganho, né? É como se você, de alguma maneira, quisesse puni-lo. E ao seu redor vem a carta do deboche. De novo, o emocional, a gente tá falando do naipe de copas, né? O 5 e o 7. Então, essa questão do deboche são as flores murchas. Eu sempre leio essa carta como o lodo que você carrega no emocional. É muito difícil você limpar lodo e lama, né? Parece que quanto mais você quer limpar, mais você espalha. Você limpa, limpa, limpa e sempre sobra alguma coisa, né? É como o barro numa lagoa, num rio, né? Você tem que esperar o momento de decantar. E ao seu redor ainda tem muito dessa energia. É bastante interessante isso, porque de novo aqui a gente tem o símbolo de escorpião. 3 cartas que trazem o signo de escorpião. E escorpião é exatamente aquele que esconde tudo da pele para dentro. Então, cuidado com as situações tóxicas, tá? Porque essa lama emocional é como se fosse uma água parada que apodreceu dentro de você. É uma coisa que você não consegue lidar sozinha, tá? Aqui seria bom que você tivesse ajuda profissional, realmente assim, buscar um atendimento psicológico, buscar outras formas de autoconhecimento, talvez fazer uma constelação familiar para saber de onde vem isso, porque aqui você com certeza ficou com gatilhos. A situação que você passou, a proporção que o dano que você sentiu é uma proporção muito maior do que as pessoas ao redor identificam, tá? É algo que você guarda muito para si. Vem aqui o desejo, né? A carta do diabo, que é um medo ou um desejo. E é interessante porque aqui o diabo, ele traz a figura fálica, né? O diabo representa o masculino, é um pênis, na verdade. E é como se fosse, de novo, um revanchismo, aquilo que eu amo e aquilo que eu odeio. Né? São aquelas mulheres que pensam até assim, que pena que eu gosto de homem, porque eu queria gostar de mulher. Não é algo assim... É algo que afetou profundamente e machucou o seu feminino, a ponto de você duvidar dos homens ou querer algum tipo de revanche, vingança, ou colocar todos os homens no mesmo balaio. Nenhum homem presta, né? E o diabo, ele traz esse tipo de desequilíbrio no seu pensamento, tá? E eu digo isso porque o diabo veio junto com o amor, né? O diabo também traz a palavra ego muito forte. Então, as questões do ego, elas sempre vão sobrepor as questões do amor, porque o amor, ele é vivido a 2, né? E o ego é o indivíduo. Então, se você ficar só no ego, o seu ego ferido, maltratado, você não vai conseguir estabelecer aqui o amor, né? Que é uma relação de troca, né? Quem troca não deve nada a ninguém. E aqui eu sinto muito essa energia do revanchismo e de você cobrar e jogar na cara e de alguma maneira não perdoar algo, tá? O perdoar não significa passar um pano e achar que a pessoa que errou está livre, né? Para quem acredita na lei do retorno, e eu acredito, aqui se faz, aqui se paga. Mas não é nesse intuito de você querer tirar sangue da outra pessoa. Na verdade, é no intuito de aprender. O que você faz, o que você planta, você acaba colhendo. Seja agora ou um tempo depois, né? Às vezes você não aprendeu, você não vai melhorar para reviver a história do passado, mas você melhora para a próxima pessoa que virá. Né? E essa melhora, ela deve ser para os 2 lados. Né? Vem aqui um cavaleiro de espadas falando também dessa necessidade que muitas vezes você, né, eu tô falando para uma energia bastante feminina aqui, você teve que lutar como um homem, né, e aqui são as 2 espadas que o cavaleiro carrega, né, cruzando o céu. É como se você tivesse, em algum momento, tomado as rédeas para você e você quisesse trazer esse relacionamento do seu jeito, né, na rédea curta, na sua medida, e lutando por 2, ou seja, como já tem aqui esse perfil mais passivo do cavaleiro, é como se você fosse uma energia masculina muito ativa, né?
E isso precisa ser reequilibrado, né? Lembre-se que a princesa traz no seu escudo a melhor defesa, na verdade, é o equilíbrio. Aqui é o símbolo Yin Yang. Então tá falando de voltar à sua proporção, né? Quer dizer, você não tem que ser maior do que ninguém, você tem que ser apenas o tamanho da sua medida. Para que você também não invada espaço ou não acabe atraindo pessoas com esse perfil que, como eu diria, são homens mais fracos, né? Que você acaba tendo que lidar com muitas questões que trazem um desequilíbrio entre masculino e feminino no relacionamento. Então, o recado aqui está dado. Eu vou para o conselho final do tarô. Vamos ver o que as cartas trazem para você. Aqui eu tô falando, claro, não vai ressoar com todo mundo, mas eu tô falando com uma taurina bastante ressentida, né? Alguém vai se identificar com isso, com certeza, pelas energias que vieram aqui. Vamos ver qual é o conselho para touro. Olha só. O quanto essa história do passado está interferindo na sua vida. Tá? A carta da interferência. Ou seja, é realmente uma linha cruzada, né? Por mais que você queira tocar sua vida, você pode encontrar até outras pessoas, mas sempre tem aquela ponta solta do passado, né? Que ela precisa de algum tipo de finalização, tá? A gente tem aqui a energia de Júpiter no signo de Gêmeos. Então são fofocas, é aquela coisa que às vezes você não procura, mas alguém é um leve trás e traz informações daquela pessoa, como ela tá, como ela não tá, a vida dela andou, não andou. E sempre fica aquela dor de cotovelo, né? Porque colocar uma pedra em cima desse assunto também é responsabilidade sua, né? Então aqui entra essa questão de stalkear a pessoa, né? De ver o que aconteceu, se ela tá mais feliz ou mais triste. Então não se baseie nisso, porque isso aqui é uma perda de tempo, ó. A carta da futilidade, 7 de espadas. O que é futilidade para o tarô? É você escorregar numa casca de banana que você mesma colocou ali, né? Então, para que cair nessa cilada de reviver um passado? Ou você perdoa e volta e reconstrói esse relacionamento do zero, ou simplesmente você vira a página e assim, que vem o próximo, né? É isso que é necessário nesse momento. Porque a futilidade também, ela fala sobre você gastar o seu tempo precioso com questões secundárias ou com questões que não são suas. E é como se você estivesse se preocupando demais com a vida do outro. E a carta da vitória vem exatamente de você reconhecer isso, você conseguir superar, curar essa ferida dentro de você e só assim você será vitoriosa, né? Qual que é a melhor vitória? É a vingança? Não é a vingança, né? A melhor vitória é ser feliz, independente do outro, da escolha do outro, se ele estava preparado ou não, se as energias são compatíveis. Em algum momento foi compatível, vocês tiveram um caminho em comum juntos, mas chegam as bifurcações, as encruzilhadas na vida e você teve que escolher. Né? Então, assim, mas faça uma escolha definitiva sem voltar atrás, tá? Porque senão você vai ficar rodando em círculos na sua vida. Para touro, é isso que eu tenho para dizer. Eu agradeço a você que me acompanhou até aqui. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente. Que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Um beijo e até o próximo vídeo.